Olá, irmãos, a paz de Jesus. Eu sou o Carlos, também sou conhecido como Júnior, sou ministeriado na formação sobre o setor 5 e juntos aqui nós vamos refletir no capítulo 6 da apostila Identidade, o contexto eclesial da renovação carismática católica. Quando nós falamos em contexto eclesial, significa que nós vamos buscar características, fundamentos, que vai afirmar, que vai confirmar que nós, Renovação Carismática Católica, nós de fato somos igreja, estamos inseridos na igreja, estamos na obediência, estamos agindo conforme a vontade de Deus, em obediência à Santa Igreja, em obediência ao Santo Padre o Papa, em obediência à doutrina e os ensinamentos da igreja. Então, quando nós falamos no contexto eclesial, nós queremos mostrar características, fundamentos, critérios de fundamentos que a igreja pede que nós possamos, que nós sigamos para ser igreja, para estarmos em obediência. O texto base, esse capítulo da apostila, ele tem como texto base o parágrafo 30 da exortação apostólica pós-sinodal Christus Fidelis, de 1987. E ele vem trazendo alguns critérios de eclesialidade. O texto, ele vem nos trazendo algumas características que os movimentos, que aquele movimento deve ter, que nós como igreja, que nós cristãos leigos devemos ter para ser Igreja Católica Apostólica Romana. E olhando para nós como renovação, a gente enxerga, de uma maneira muito clara essas características em nós. Um dos fundamentos que ele vem trazendo, um dos critérios, é a vocação de cada cristão à santidade. Nós somos chamados à santidade, nós somos chamados a lutar, a sermos santos, a buscar a nossa santidade. E na renovação carismática católica, o que nós buscamos nada mais é que o batismo no Espírito Santo, vivermos a vontade de Deus, vivemos o batismo no Espírito Santo para podermos mergulhar e viver de uma forma profunda e verdadeira a nossa santidade, nos aproximarmos do Senhor, de acordo com o desejo do Pai, que é de que nós sejamos santos. O amor dedicado à santidade é também demonstrado pelos seminários que são feitos com a finalidade de estudá-la, a fim de possibilitar sua prática com maior eficácia. Tudo que se faz na renovação tem como ponto de chegada a edificação dos seus filhos, a edificação dos filhos de Deus, que é a nossa santidade. Professar a fé católica. Na renovação carismática católica nós não vivemos outra coisa senão a fé católica, senão a obediência ao Santo Padre o Papa, senão os ensinamentos dos santos, vivemos a palavra. Então, professar a fé católica, muito cuidado, devemos ter muito cuidado com a mistura de crenças, devemos ter muito cuidado ao terreno que nós pisamos. Então, para que isso esteja claro, quem obedece não erra. Então, vivendo a doutrina, vivendo aquilo que a igreja nos ensina, nós professamos a fé católica, nós vivemos aquilo que a igreja nos ensina, a doutrina, o magistério, a infalibilidade papal. O testemunho de comunhão, a obediência ao Santo Padre, o nosso Papa, obediência ao nosso Bispo, obediência ao nosso pároco, ao nosso Padre. Isso é um testemunho de comunhão, é um testemunho que nós estamos em comunhão com a igreja, que nós não fazemos aquilo que dá na telha, nós não fazemos aquilo que o coordenador setorial bem decide, sem a permissão do Padre, sem a permissão do Bispo, sem a permissão dos nossos pastores, E a finalidade apostólica da igreja. A finalidade apostólica da igreja é o quê? Levar a boa nova, pregar o evangelho para que se possa trazer mais discípulos. E assim a palavra de Deus ser pregada, ser propagada. E na renovação carismática católica, nós não fazemos outra coisa senão viver esta missão. É a parte missão da igreja, de levar a igreja, de pregar, de acolher os irmãos, de acolher as pessoas,
de levar uma reunião de oração aonde não existe, fundar um grupo de oração aonde ainda não existe, ir até as pessoas que sofrem, que padecem na alma e orarmos juntos, levarmos a oração do Santo Terço para algumas famílias que não têm o hábito e que necessitam. Essa é a finalidade apostólica da igreja, e nós, como Renovação, nós temos essa característica, né? E a presença na sociedade humana tá aí. Eu enxergo que a maior prova de que nós, Renovação, temos essa presença na sociedade humana é o Ministério da Promoção Humana, que vai viver essa doutrina social da igreja, que vai olhar para as pessoas e ter a sua presença na sociedade. Muito bem, com todas essas características de que nós somos igreja, estamos inseridos na igreja, quando nós vivemos verdadeiramente a graça de Deus, a obediência, é claro que nós vamos dar frutos. Então os frutos que a Renovação dá, os frutos que nós vivenciamos, que nós colhemos, é a prova viva de que nós vivemos a vontade de Deus, de que nós estamos vivendo a vontade da igreja, de que nós temos sim um contexto, as características, os critérios de eclesialidade. Entre eles são a vida de oração que nós levamos até as pessoas, que nós vivenciamos, que nós lutamos para ter uma vida de oração, né? E quantas vocações são suscitadas na Renovação, né? Vocação sacerdotal, quantas famílias. Eu mesmo me casei, conheci minha esposa na Renovação, somos da Renovação, os nossos filhos estão na Renovação. Então quantas vocações a vida consagrada, a vida religiosa, ao matrimônio saem, né, de dentro da Renovação Carismática Católica. E o serviço? A Renovação está de prontidão na nossa paróquia, né? Como as pessoas recorrem até nós, como as pessoas buscam a Renovação como apoio, né? Para dar uma pregação, para fazer uma formação, para tocar numa missa, para trabalhar, para carregar barraca, que seja, né? Mas traz o serviço. E claro, né, como toda casa tem o seu efeito, nós temos alguns efeitos na comunidade, né? Por exemplo, a expressão eclesial, né? Nós somos expressão de igreja. As pessoas veem a Renovação, veem o carismático, e ali eles estão vendo a igreja. Eu achei muito interessante, coloquei aqui, onde há a Renovação Carismática Católica, a igreja. Onde as pessoas enxergam a Renovação, elas sabem, ali é a Igreja Católica Apostólica Romana, porque a Renovação é expressão da igreja e cumpre os critérios de eclesialidade, né? E é uma opção de engajamento. Se nós estamos a serviço da Renovação, engajados na oração, trabalhando com afinco na obra de Deus através da Renovação Carismática Católica, ali nós estamos cumprindo o nosso papel de cristão, o nosso papel de católicos, né? Uma vez que a Renovação é uma autêntica expressão da igreja, podemos aceitá-la sem reservas e nela viver intensamente nossa espiritualidade. Façamos isso com alegria, amor, fé e esperança. Deus abençoe, um grande abraço, Nossa Senhora nos proteja, amém.